Estamos de volta com o segundo bloco do Clube da Bola. Uma alegria ter a sua companhia aqui na NDTV Record. Vai falar agora da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aprendi com nossos técnicos aqui em redes sociais que falar Copinha conecta mais do que falar Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uma época mudou, tentou se implantar essa Copa São Paulo, né? Achava a Copinha meio pejorativo, mas na internet aí da vida, a palavra Copinha conecta muito mais. Genilson, o Avaí acabou perdendo hoje pela manhã, o jogo começou 11 horas, 1-0, perdeu para o Juventus, um gramado que você conhece muito bem, atuou lá, contou até uma curiosidade pra gente. Mas falar do Avaí, né? Tenho certeza que o Barroca estava observando essa garotada e deve puxar alguém ali, se já não estão, né, treinando com o time principal. É verdade, eu acho que é necessário, né, até o treinador do profissional tá olhando a base, né, ele tem que estar olhando porque é dali que os clubes, que o Avaí, Figueirense, todos os clubes, eles vão trazer jogadores para poder negociar, né, a base do clube é para isso, é para você formar atletas, para você colocar eles para jogar, para no futuro poder fazer negócio com eles. Então, bem provável que toda a cúpula aí da diretoria, o treinador também, esteja assistindo a Copinha para poder ter um parâmetro de saber de quem que eles vão poder usar no time principal. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para o Araldi, botar o Araldi aí numa situação aí, não difícil, Araldi, longe de mim tentar fazer isso, mas numa situação que dá pra gente debater bastante. Você acredita ainda que a Copinha é aquela competição de empresários, que todo mundo só quer saber disso, de descobrir os garotos, de ganhar grana em cima dos garotos? Como o Badá falou, tem gente já contratada, sendo observada por times até de fora do país. Ou a Copinha está resgatando aquela paixão do futebol de base, aquela história das famílias que acompanham, principalmente a turma que vive lá no interior de São Paulo? Conta pra gente a tua opinião, Araldi. Olha, é um campeonato muito charmoso, né? A Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu acho que mais importante do que, às vezes, você chegar numa semifinal, numas quartas, é você revelar jogadores e, ao final do ano, você saber quantos jogadores você contou no teu time profissional daqueles que estavam na base, daqueles que jogaram a Copa São Paulo. E o mais importante que eu vejo é que muitos times pequenos, times do interior, ao qual não disputam a Copa São Paulo, eles emprestam seus jogadores para que vão para os times que estão jogando a Copa São Paulo, para que tenha uma certa visibilidade e ali na frente possa fazer um resultado. Foi assim com o Internacional de Lages, com alguns casos, né, de jogadores que foram emprestados até para Flamengo, para Cuiabá, e muitas vezes, como esses times eles não têm uma oportunidade de jogar uma Copa São Paulo, você pega 1, 2 destaques e aí consegue colocar em algumas equipes que estão jogando, para quem sabe fazer um grande negócio, que é bom para o time que formou lá na base, mas também para aquele que está dando uma vitrine. Legal, Araldi. Badá, jogo das reviravoltas, Chapecoense, Tiradentes do Piauí, um empate em 4-4 no tempo normal. Chapecoense acabou perdendo nas penalidades por 5-4, Tiradentes avança, Chapecoense agora volta para casa. E a pergunta também, né, o Claudinei de certo vai aproveitar alguns jogadores aí para agregar o grupo principal. Olha, Mancha, já tem alguns jogadores do Sub-20 da Chapecoense que ficaram em Chapecó para treinar como profissional. Então, foi um time muito jovem da Chapecoense, alguns jogadores com 17, 18 anos, mas nem isso justifica a entregada da Chapecoense, né, cara? A gente tá vendo os lances. O Tiradentes fez 1-0 logo a Chapecoense e empatou com o Arthur Vanzella, depois vai virar para 3-1, aí o Diego Coser fazendo 2-1, o Kaká, que foi o destaque do primeiro tempo, vai fazer 3-1, é um dos destaques do time. Tá aí, esse aí é o Kaká, o centroavante número 9, vai fazer 3-1 com extrema facilidade. E o Diego Coser vai fazer 4-1, finalzinho do primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo, 4-1, e a Chapecoense dona do jogo, cara. Dona do jogo. Aí começa o segundo tempo, o Tiradentes faz 4-2, e aí a Chapecoense se perdeu no jogo. Não sabia se segurava ou se atacava. Faltou treinador aí, com todo respeito ao Yarley. Aí os guris não sabiam o que faziam, aí o time recuou, acabou tomando 4-3 e no final um pênalti pro Tiradentes e o Tiradentes empatou. E aí vai para pênalti, é lógico. Time que está ganhando de 4-1, aí um pênalti, que na verdade, bem da verdade, o pênalti não existiu, mas não interessa. Tá ganhando de 4-1, meu filho, não deixa o adversário reagir. Aí o Tiradentes empatou no último lance do jogo e foi para pênalti, daí o Tiradentes acabou merecendo a vitória. Tá aí as cobranças de pênalti, as 9 primeiras entraram.
Aí o Arthur Vanzella bateu, o goleiro defendeu, o Tiradentes converteu e ficou com a vaga. Mas não dá, né, cara? Foi a grande entregada dessa primeira fase, foi da Chapecoense. Ganhando de 4-1, deixar os caras empatar o jogo, aí é pedir para perder nos pênaltis. Vai sem moral para os pênaltis, e foi o que aconteceu. Acabou perdendo de 5-4, mas uma eliminação muito amarga. Uma coisa é você perder, que nem o Avaí perdeu por 1-0, vai perder por 2-1, fazer um resultado tipo empate 0-0, 1-1, vai para pênalti. Mas você tá ganhando de 4-1, cara, e deixar empatar, e o Enzo, filho do meu amigo Júnior Bolacha, não tem explicação. Foi uma vacilada e, para mim, o técnico tem responsabilidade, porque o time ficou perdido no segundo tempo, não deu um chute a gol, não sabia se atacava, não sabia se defendia, não fez nenhuma coisa nem outra e deixou a vitória escapar, e aí o Tiradentes merecidamente acabou vencendo nos pênaltis e a Chapecoense volta para casa. Mas foi uma decepção muito grande essa eliminação, pelo fato de estar ganhando pelo placar de 4-1. Não dá para deixar escapar uma classificação, como deixou a equipe comandada pelo técnico Yarley. Legal, Badá. Tem um amigo, né, que simpatiza com o Figueirense, quando soube que o Figueirense ia enfrentar o Coimbra, ele lançou, né, olha, o Figueirense passa dessa equipe e tal. Eu falei, a gente nem conhece o Coimbra. O Coimbra jogou, venceu, aí levou para os pênaltis, empatou, melhor dizendo, levou para os pênaltis, daí sim, venceu o Figueirense. Então eu volto a falar com o Genilson. Coimbra de Minas Gerais 1, Figueirense 1 no tempo normal, depois 3-2 para o time mineiro nas penalidades. Genilson, o Figueirense é o único catarinense que entra com aquele peso. A gente comentou semana passada aqui no Clube da Bola. Ter sido campeão da Copinha em 2008, né? Sempre tem alguns olhares, algumas câmeras, uns holofotes apontados para o Alvinegro por aquela conquista, né? Mesmo já passando aí mais de 10 anos, uma conquista importante para o futebol catarinense. Como é que você viu a gurizada do Figueira nessa Copa São Paulo? É verdade, o Figueirense entrou, né, porque com esse favoritismo até de chegar um pouco mais longe, por conta desse título de 2008, né, mas já fazem muitos anos já que o Figueirense também acabou perdendo um pouco essa força na base. O jogo de ontem eu acabei não assistindo porque eu estava dando treino para a garotada do Sub-12, mas os outros dois, a primeira fase ali eu assisti. O Figueirense teve muita dificuldade no seu setor defensivo, né? Do meio para frente, o Figueirense é bem equilibrado. Tem bons jogadores ali que conseguem administrar uma situação. Agora, a questão da parte defensiva, o Figueirense acabou deixando um pouco a desejar, tanto que estava ganhando o jogo até os 49 do segundo tempo, acabou tomando um gol de pênalti, né? Mas um pênalti duvidoso. E aí, nas penalidades, acabou que o Coimbra conseguiu ser mais efetivo e acabou saindo com essa classificação. Legal, eu fiz aquela pergunta para o Araldo, Genilson, até vou transferir para você também. Como é que você vê a Copinha hoje? Ainda é um cenário de empresários ou está resgatando aquela paixão das categorias de base, de descobrir novos talentos, não só com o objetivo comercial? Não vejo nada disso, eu só vejo só comercial, é financeiro, jogadores querendo aparecer para poder também pegar um time de ponta, para poder um empresário estar olhando ele ali. Apesar que todos os jogadores, se você for analisar, todos os jogadores que entram na Copinha já tem empresário. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, não tem um jogador que você vai chegar lá na Copinha e ele vai se destacar, você vai chegar nele e vai falar, não, tem que falar com o meu empresário. Todos eles têm. Então, o intuito da Copinha hoje é revelar jogador para fazer dinheiro, tanto os empresários como os clubes também. Você trabalha com categorias de base, Genilson. Hoje, como é que está a gurizada? Como é que está? Não precisa citar nomes, é lógico, mas como é que está a gurizada? Tem esse pensamento já? O menino de 11 anos, de 12 anos, já quer um empresário, já quer, lógico, quer jogar no time de fora, tem o sonho de defender uma grande equipe, vestir a camisa do time de coração, mas como é que é em geral a gurizada hoje? Olha, Mancha, eu vou te falar a verdade, eu acho que os próprios pais, mesmo aqueles que não têm empresário, os próprios pais já estão deslumbrando isso, né? Porque o futebol hoje, ele está muito precoce. Jogadores com 15, 16, 17 anos já estão sendo vendidos por 1, 2, 3 milhões de dólares, de reais. Então, assim, para a própria família já é interessante isso, já gera uma expectativa em cima da criança, do garoto, e isso também acaba trazendo muita responsabilidade para as crianças. Hoje eu trabalho com sub-10, 11, 12, 13, então, assim, todos os jogadores já têm esse peso, porque a família mesmo já está colocando esse peso em cima da criança, do jogador. Não deixa ele fazer as coisas naturalmente. Começa a querer, tira de um treino do Figueirense hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo.
treina comigo lá à tarde, aí à noite vai jogar futsal, vai treinar futsal não sei aonde. Treina segunda e quarta comigo, na terça e quinta, treina em outro time. Então, assim, é muito treinamento e a expectativa em cima dessa criança acabando gerando uma responsabilidade que a criança não tem. Eu acho que tem que mudar um pouco essa mentalidade, principalmente os pais. Legal. Para terminar não terminar o papo com o Nilson, o Nilson fica no programa, mas chegou uma pergunta para ele aqui, ó. Fala, Mancha, esse ano, mudando um pouquinho de assunto, né? Esse ano o Campeonato Catarinense vai marcar a volta por cima do Figueira. E assim como a seleção brasileira com o grande Dorival Júnior, que começou a trajetória com a camisa alvinegra. O que os amigos do Clube da Bola pensam de uma passagem do Felipe Luiz no comando do Furacão? Não seria agora, claro, tá com o técnico João lá. Forte abraço da família Fontanella, direto do coração do Estreito. Felipe Luiz disse que quer ser técnico, né, Genilson? A perspectiva dele, ele vai trabalhar, vai estudar para isso, né? Ele já falou, deixou bem claro, tanto que ele foi convidado para ter um cargo dentro da CBF, que ele acabou não aceitando, porque ele sabe que o cargo que ele ia trabalhar não tem nenhuma autonomia, né? Então, a ideia dele é ser treinador e, pô, seria muito legal, imagina você ter um futuro aí, o Felipe Luiz treinando o Figueirense, ia ser muito legal. Legal, Genilson. Rafael Araldi, o Joinville foi o único dos catarinenses, dos 5 que começaram a Copinha, o único que não conseguiu avançar para a segunda fase, foi eliminado na fase de grupos. Joinville 2, Bragantino 5, foi o jogo final, o terceiro jogo do JEC dos 3 da primeira fase, os 3 jogos da primeira fase. O que acontece com o nosso Joinville, Araldi? Nem nas categorias de base está conseguindo acertar aí a casa para avançar, né? E seria muito importante para o JEC também avançar junto com os outros de Santa Catarina. 2-1. Colocar ele o Araldi em uma equipe de visibilidade, né? Mas o problema do Joinville é financeiro e o profissional já tem muitas deficiências, então acaba faltando verba também para você conseguir investir nas categorias de base. Então o problema do Joinville, assim como de muitas equipes do futebol catarinense, é o lado financeiro e o reflexo acaba influenciando também, obviamente, nos resultados. Mas só de participar da Copinha, com certeza esses jogadores já criam uma casca aí para o Campeonato Catarinense das divisões de base também, que será muito importante para o andamento do ano do JEC. Legal demais, mais uma mensagem chegando aqui. Deixa eu pegar aqui o nome do nosso amigo, é o Carlos. O Carlos botou assim, ó, Carlos da Armação do Pântano do Sul, bairro aqui de Florianópolis. Grande Genilson, ainda fazendo golaço no Palmeirinhas do Porto da Lagoa. Abraço a todos. Carlos, lembrando aqui, você está jogando no Palmeirinhas? Não, a gente acabou fazendo, agora em dezembro, fizemos um jogo beneficente ali, né? Boa. O Soares e esqueci o nome do outro jogador que acabaram fazendo esse jogo beneficente ali, arrecadamos alguma cesta básica para fazer doação e eu acabei fazendo um gol de cobertura lá, que foi um bonito gol. Gol de placa. Olha só, o Ledemir de Palhoça, o que adianta mudar de técnico e ter que escalar Gabriel de Jesus e o Pombo? Não tá gostando aqui o Ledemir do Gabriel e também do Richardson na seleção. Fazer o seguinte, direto de Criciúma, ele já está ao vivo com a gente, Sir Renato Semensati, retornando de férias, animado, né, com o Tico, as novidades do Tigre principal e do Tigre na Copinha, passou pelo Grêmio São Carlense de São Paulo e avançou na competição, venceu por 2-1. Muito boa tarde, uma alegria tê-lo de volta, Sir Renato Semensati. Muito bem. Conseguimos, né, Marcelo? Batalhamos, mas estamos aqui. Mas digo o seguinte, primeiro um abraço a todos, ao Genilson, ao Araldi, a você, Marcelo, ao Badá, que está com a gente. E o Criciúma, aliás, a cidade de Criciúma continua sendo a capital do futebol catarinense, já no começo de 2024, né? O único representante catarinense que alcançou a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Esse jogo aí foi o jogo mais apertado do Criciúma na competição. O Tigre saiu vencendo por 1-0, com esse gol de pênalti aí, muito questionado pelo pessoal do São Carlense. O Criciúma sai na frente e no gol no rebote, né? O goleiro faz a defesa e tem o rebote. E aí sai o gol. No finalzinho do primeiro tempo, São Carlense vai empatar o jogo. E aí, na segunda etapa, o Criciúma faz o segundo gol, sacramenta a vitória. Foi o jogo mais apertado, né, na fase de classificação. O Criciúma fez 3 jogos, fez 14 gols. É a terceiro melhor ataque do campeonato, ficando atrás apenas de Grêmio e de Palmeiras na primeira fase. Mas esse jogo aí foi complicado. O Criciúma sofreu um pouco.
mas acabou alcançando a classificação e agora enfrenta uma equipe que ele encarou na primeira fase e fez um jogo maluco, né? O Cauã é quem faz o gol do Criciúma neste pênalti. Esse aí, Mandrake. O primeiro eu daria. Esse aí, pênaltizinho, Mandrake, mas o Criciúma não tem nada com isso. E o árbitro acabou marcando a penalidade. Verdade que o jogador cobrou mesmo, foi um tiro de meta. Mas esse pênalti aí eu não daria, não. Para mim, Mandrake. Agora o Criciúma volta a encarar o Ituano. Lembrando que o Ituano estava no grupo do Criciúma. O jogo é amanhã já. O Ituano fez um jogo mais maluco com o Criciúma da Copinha até agora. O Criciúma abriu 2-0. O Ituano virou 3-2. O Criciúma fez 6-3. E o Ituano fez um golzinho no final. O jogo terminou 6-4, um jogo de 10 gols. Agora os times se enfrentam num cenário diferente, no mata-mata. Mas é o Criciúma, que foi campeão estadual sub-20, mostrando força na Copinha. Só está faltando colocar jogador da base no time profissional. Esse é o calcanhar de Aquiles do Criciúma, na minha visão, até agora. E a garotada está mostrando aí na Copinha que tem potencial. Mas tem treinador que gosta de usar, tem treinador que não gosta de usar, e cada um na sua característica. Renato, até legal você levantar isso, porque em 2023, no ano passado, que terminou há pouco, o Criciúma levou tudo aí nas categorias de base, né? Tudo em tudo, né, Marcelo? O Criciúma é o campeão estadual, é o campeão sub-15, sub-17, sub-20, é o representante catarinense na Série A do Campeonato Brasileiro e já começou 2024 sendo o único representante catarinense a avançar na Copinha na terceira. O Genilson falou uma coisa que eu concordo plenamente. Primeiro que você quer fazer uma competição de base, você não pode fazer sub-20. O garoto com 20 anos, ele tem que estar jogando no time de cima. Eu não entendo como é que um jogador de 20 anos de idade, você não sabe se ele vai profissional ou não vai. Isso aí você já tem que estar definido faz tempo. Você não pode chegar com 20 anos e falar para o garoto, ó, nós analisamos aqui e depois de 10 anos que você está no clube, você não vai seguir. Essa avaliação ela tem que ser feita ali atrás. Então, para mim, a Copa São Paulo, quando ela sai do sub-18 e vai para o sub-20, ela perde muito da sua essência, que é a revelação de jogadores. Claro que vai buscar um aqui, o outro ali. Aliás, a informação que eu tenho do Criciúma é que 2 jogadores vão ser buscados agora da Copa São Paulo para integrar o profissional, porque o Criciúma não conseguiu fazer o número de contratações que estava planejado em virtude dos valores que estão sendo praticados no mercado, principalmente depois da liberação do dinheiro da Liga Forte, e 2 jogadores. Eu sei que o Eliedson é um deles e mais um zagueiro, que eu não me recordo o nome agora, mas esses jogadores vão ser trazidos para o time principal, para o Tencate conseguir fazer os treinamentos aí, afinal de contas, o Campeonato Catarinense está batendo uma porta, o primeiro jogo já é contra o Figueirense e tem jogo terça-feira aqui, né, decisão da Recopa. Legal, vamos falar da Recopa também no próximo bloco, vamos falar do Campeonato Catarinense, você falou da idade, né? O Badá, por exemplo, nosso querido Badá, com 17 anos, já vestia a camisa dos profissionais da Chapecoense. Ó, boa tarde, eu sou uma fã do Badá, sou aqui de Criciúma, não perco um clube da bola, beijo pra vocês, meu nome é Glória Borges. Valeu, Badá, fazer o seguinte, só uma olhadinha na tabela dos jogos da primeira rodada do Catarinense, que começa daqui a exatamente uma semaninha. A primeira rodada tem Criciúma e Figueirense, sábado, 4h30 no Heriberto Wilson, lá em Criciúma. São 6 jogos, né? 12 times. Sábado também, às 6h30, na Arena Joinville, o Jack recebe Marcílio Dias. Apesar de cidades diferentes, é um clássico que o Genilson jogou com as 2 camisas. Defendeu o Jack e defendeu o Marinheiro. Também sábado, um pouquinho mais tarde, às 7h30, a Chapecoense encara o Estilo Luz na Arena Condá, em Chapecó. Vamos para mais outros jogos. Daí já no domingo, né? O Inter de Lages recebe o Concórdia no estádio no Tio Vida, lá em Lages, às 5 da tarde. Rodada segue com Barra e Brusque, 6 da tarde do domingo, no Doutor Estilo Luz, em Itajaí, gigantão. E termina com Avaí e Nação, 7 da noite, domingo, um pouquinho mais tarde, um horário meio ruim para o público, né? Porque o domingo já vai começando a terminar, mas esse jogo é na Ressacada, em Florianópolis, domingo, 7 horas, Avaí e Nação, que agora representa Araquari. Vou fazer o seguinte, vamos para o intervalo, a gente volta para falar de Campeonato Catarinense e Recopa.